Você provavelmente já deve ter visto filmes como Independence Day ou Guerra dos Mundos e já deve ter pensado, cara, seria muito massa se a gente tivesse aqui e de repente acontecesse uma invasão alienígena. Já pensou você ver extraterrestres vindo do espaço para o nosso planeta? E se eu te disser que poderemos vivenciar algo que vocês viram em filmes de ficção científica? Mas calma, não vai ter nenhum extraterrestre invadindo o planeta. Estou falando para algo que se parece mais com filmes como Interestelar ou até mesmo Perdido em Marte. Mas Mauro, você tá falando isso só porque fomos lá na Lua dar uma voltinha lá e voltar? Não, o negócio não é esse. Nós não simplesmente fomos à Lua, até porque o governo não vai simplesmente gastar bilhões de dólares apenas para mandar o homem lá sem um propósito, sem um sentido. Então, o que eu vou retratar nesse vídeo aqui é justamente o porquê voltamos à Lua, o que eles sabem que está escondido no solo lunar e aquilo que fará sentido toda essa missão que estamos acompanhando nos últimos dias agora. Mas antes de continuar, já vou pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vi que você não é inscrito ainda, então se inscreva agora mesmo para não perder mais nenhum conteúdo implacável como esse. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e bora lá pro vídeo. Os 4 astronautas da missão Artemis 2 acabam de retornar para o nosso planeta, mas esse vídeo não é sobre a missão Artemis, tá? Eu fiz um vídeo recentemente falando tudo, o objetivo da missão, tanto da Artemis 1, da 2 e das futuras missões que virão a seguir a partir de 2028. Mas o propósito desse vídeo aqui é mostrar o porquê do nosso retorno à Lua, o que está escondido no solo lunar que fez o governo gastar bilhões de dólares para retornarmos o homem, não só para poder dar uma voltinha na Lua, mas com um propósito muito maior, e é isso que eu quero passar nesse vídeo aqui agora, tá? Não é simplesmente o ego, o governo ou até uma disputa espacial, porque nós já fizemos isso lá atrás. Sem mais delongas, vamos direto ao contexto, mostrar diretamente para vocês o que está escondido na Lua e que tem atraído demais governos, tanto americanos quanto chineses, como outros governos que pretendem fazer essa exploração espacial. Primeira coisa é os elementos que encontraram no solo lunar, tá? A China recentemente, em 2020, mandou uma nave para a Lua e descobriu um elemento novo, até desconhecido. Quando você descobre um elemento que você não tem conhecimento sobre aquilo, se torna um campo aberto, sem saber para que lado você ir, né? E para que aquilo pode servir. Mas o fato não é só esse elemento, tá? Existem coisas muito maiores ali e os governos estão atrás, como por exemplo, hélio 3. O que acontece? O hélio 3 é um elemento liberado pela radiação solar, e por ele ser liberado pela radiação solar e na Terra a gente ter uma atmosfera e os campos magnéticos, impede que esse hélio 3 chegue em quantidades superiores para nós. Então aqui na Terra a gente tem uma quantidade bem limitada de hélio 3, coisa que é o inverso na Lua, porque a Lua não tem esse campo todo que a Terra tem, essa toda a atmosfera. O solo lunar, também chamado de rególito, ele é rico em hélio 3 e outros elementos também. Mas o porquê do hélio 3 ser tão importante? Porque através do hélio 3 a gente pode dominar o que é chamado de fusão nuclear. Aqui na Terra a gente tem nas usinas nucleares e até mesmo em bombas atômicas um processo chamado fissão nuclear. O que é a fissão nuclear? É quando você pega algum elemento pesado, como é o caso do urânio, e você divide eles em pequenos átomos para poder liberar energia. Só que o problema disso é que você libera lixos radioativos que ficam de maneira duradoura para o nosso meio ambiente. A fusão nuclear, ela é o inverso. Ela pega materiais leves e funde eles, criando o processo de fusão nuclear. Dessa maneira você consegue produzir muito mais energia e uma energia de maneira mais limpa. Então você não tem esse lixo radioativo que é produzido no processo de fissão nuclear. Veja bem, o hélio 3 ele é importantíssimo se a gente conseguir explorar ele na Lua para poder conseguir dominar esse processo de fusão nuclear, certo? Só que não é só o hélio 3 que a gente está atrás, tá? Também descobrimos recentemente que no lado oculto da Lua, que é onde os astronautas passaram, lá tem lugares ali que tem presença de gelo, e o gelo, todo mundo sabe que é um estado da água. O que tem na água? Hidrogênio e oxigênio, que é o H2O. Então você tem dois elementos
elementos importantíssimos para criar um mecanismo de sobrevivência na Lua. O oxigênio, que pode usar como uma maneira de você ter um elemento principal para a vida humana lá na Lua. Por quê? Porque vai astronautas daqui para lá e você tendo oxigênio, você pode usar o oxigênio que tá lá na Lua para poder formar essa base para os astronautas poder ficar lá sem ter que levar isso daqui para a Terra. E o segundo é o hidrogênio. O hidrogênio a gente pode usar para a fabricação de combustíveis para o próprio foguete. Então a gente montando uma base na Lua, a gente consegue extrair o oxigênio e usar lá para os astronautas que estiverem lá. E o hidrogênio a gente usa como fabricação de combustível para a gente poder fazer lançamentos de foguete a partir da Lua, o que pode facilitar muito a nossa escalada para tentar chegar no planeta vermelho, que é Marte. E é um sonho de todo astronauta poder um dia chegar a Marte. É um processo, não é um processo fácil, é um processo que tem que ser estudado, só que estamos a caminho. A missão Artemis representa isso, representa o início de uma trajetória para permanência do homem na Lua. Só que tá, nós falamos de extrair o hélio 3, falamos de extrair o hidrogênio, o oxigênio, mas como que a gente faz isso? É óbvio que a gente precisa de ferramentas, sistemas, mecanismos para conseguir fazer uma mineração na Lua. Afinal de contas, hoje a gente tem várias mineradoras espalhadas pelo planeta minerando vários elementos aqui na Terra, mas para nós montarmos uma mineradora na Lua, é óbvio que o buraco é muito mais embaixo. Só que existem empresas do setor privado que têm trabalhado já nisso. Uma delas é a Blue Origin. Blue Origin é uma empresa ligada ao Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, e ele tem criado um sistema de reutilização de elementos e extração de elementos na Lua, do solo lunar. E é óbvio que esse sistema está em desenvolvimento, estão trabalhando nisso, mas o propósito deles é justamente usar esse sistema para poder extrair esses elementos para a gente conseguir montar uma base futura na Lua que possa dar essa permanência do homem lá. Você tem a NASA trabalhando conjunto com os setores privados. Quando você tem uma empresa do governo e empresas, setores privados alinhados ao mesmo propósito, o sucesso é inevitável. Então, galera, existem muitas críticas quando se fala em gasto de dinheiro para poder mandar o homem para fora do planeta, seja para a Lua ou para qualquer outra missão aeroespacial. Tanto é que isso aconteceu lá na missão Apollo, lá atrás, em 1969, pessoas criticando, vão gastar tanto dinheiro assim que poderia usar esse dinheiro, promover comida, dar comida para a população, tirar as pessoas da pobreza, mas a questão é que o desenvolvimento de tecnologia proporciona algo que melhora a vida das pessoas. Então, vocês têm equipamentos médicos hoje que só foram possíveis desenvolver graças à tecnologia espacial. Então, você tem elementos que tá lá fora, presente lá, que se você criar tecnologia para conseguir extrair esses elementos, você melhora muito a qualidade de vida das pessoas aqui. Você consegue produzir equipamentos médicos que pode ser usado futuramente para tratar doenças que hoje é incurável. Tudo passa por tecnologia, entendeu? Você tem hoje tomografia, ressonância, você tem um leque de tecnologias usadas na saúde hoje que foi graças a muitos estudos e tecnologias desenvolvidas, não com esse propósito, desenvolvido com outro propósito que eles viram que dá para usar também naquele propósito, no propósito da saúde. Então toda a população ganha quando existem cientistas trabalhando em conjunto para desenvolver novas tecnologias, entendeu? Então não é só gastar dinheiro simplesmente para o homem lá dar uma volta na Lua. Não, é gastar dinheiro para você estudar novas fontes, novos minérios, novos elementos que trarão benefício para a população em geral. Então esse é o propósito da missão Artemis, voltar o homem à Lua e dessa vez sem simplesmente ir lá, pisar e voltar, e sim manter uma permanência e extrair aquilo que a gente pode extrair futuramente do nosso satélite natural da Terra, né? Vou chegando ao final de mais um vídeo, já vou pedindo que você senta o dedo nesse like, se inscreva no canal, custa nada, vai lá, pega o seu mouse, clica lá em se inscrever, já ativa o sininho para você receber notificações de vídeos novos sempre que um conteúdo novo for postado, e já deixa no comentário aqui, quanto tempo você acha que nós demoraremos para construir uma base na Lua? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo, até a próxima e fui!